O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, vai requerer a demissão do diretor de Operações e Abastecimento da Conab, o Tiago José dos Santos, na próxima segunda-feira. O diretor é responsável pela área que realizou o leilão para a importação de arroz, que foi anulado por suspeitas de irregularidades. Lembrando que o caso já resultou na exoneração do agora ex-secretário de Política Nacional Agrícola do Ministério da Agricultura, o Neri Geller. Por isso, quem trouxe essa informação para a gente foi o Bruno Pinheiro e pode trazer mais detalhes sobre esse episódio, sobre esse pedido de demissão que deve ser feito então na próxima segunda. Bruno. Isso é um tipo de comportamento que é ruim, na verdade, né? Porque quem é funcionário, quem está ali no cargo de confiança, como o Tiago Santos, ele recebeu a informação através de uma entrevista do ministro que disse que conversou com o ministro da Agricultura, ministro Carlos Favaro, que autorizou essa exoneração. Eu conversei com o Tiago ontem, logo na sequência, após essa informação começar a circular. Ele me disse que não estava sabendo de nada, que não havia sido informado e que amanhã, na segunda-feira, ele vai cumprir expediente normalmente na sede da Companhia Nacional de Abastecimento. Ele teve uma função muito importante dentro do governo, essa abertura de mercados, inclusive desse relacionamento. A gente já comentou diversas vezes que tinha uma resistência por parte do setor do agronegócio com o governo, né, de ter uma conversa, um diálogo, de abrir este mercado. E também ele teve uma atuação muito importante no Rio Grande do Sul, na aquisição de mais de 90 mil pacotes ali de alimentos, né? Na composição, de mantendo ali esse kit de alimentação para quem estava enfrentando aquela dificuldade, e agora é envolvido, né, de acordo com essa informação, ele está diretamente dentro da companhia, justamente onde envolve toda essa história da compra do arroz, de um leilão milionário que foi cancelado. Até agora, ele não foi responsabilizado, não foi apontado em nenhuma irregularidade, mas houve uma movimentação na última semana. Ele apresentou, já estava agendado, de acordo com ele, uma saída, uma licença remunerada, mas por questão, iria acompanhar os seus filhos, época de férias, enfim, e não tinha nada a ver com esse leilão do arroz. Era algo já agendado. E aí ontem ele recebeu a informação dessa exoneração, na verdade não oficialmente, essa expectativa que aconteça amanhã no Diário Oficial. Bom, isso é mais uma comprovação que estão querendo exonerar quem estava envolvido para tentar acalmar os ânimos. Eu conversei com alguns nomes no Congresso Nacional ainda ontem para tentar entender de que forma que eles recebiam essa exoneração, e o que eu ouvi é que eles continuam insistindo na CPI do arroz. Eles querem entender de fato, não querem a informação se alguém foi exonerado ou não. Eles querem saber de fato por qual motivo o ministro Carlos Favaro não respeitou ali uma conversa com os secretários do Ministério da Agricultura e foi tomar uma decisão lá no Palácio do Planalto. Ou seja, não foi algo conversado com todo esse secretariado, com esses auxiliares. E agora, essas exonerações que vão acontecendo através das redes sociais, através de jornais, e esta pessoa não fica sabendo que está sendo exonerado. São diversos nomes que tinham um relacionamento muito importante dentro do governo com o setor, o que, a partir de agora, vai dificultar um pouco mais, o que já não era tão fácil assim, a vida do governo com o setor do agronegócio. Aguardar, então, se essa exoneração vai se efetivar amanhã, na segunda-feira. David. São informações de bastidores, né, mano? Eu gostaria que você também trouxesse análise. Você acha que cabe realmente uma CPI? Olha, cabe, porque a gente está falando de uma lambança homérica por parte do governo federal. É inacreditável o que ocorreu com essa lambança do arroz, né? Que eu acho que vai ficar na história desse governo. E é uma lambança que é resultado de uma mentalidade de política pública completamente arcaica e ultrapassada, que remonta ao tempo de Getúlio Vargas, aquela ideia do Estado
comprando diretamente carregamentos de arroz para distribuir na população. Essa é uma visão sobre o papel do Estado completamente inadequada e imprópria, não apenas para o século XXI, mas também para o que diz a Constituição Federal, onde estabelece que o livre mercado é o sistema econômico vigente no país. Somos uma economia de mercado. Isso significa que não cabe ao governo ficar negociando, fazendo compra e venda diretamente de produtos. O que cabe ao governo é criar as condições para que o mercado funcione, por meio de regulações claras, por meio de regras do jogo que permitam a livre concorrência entre os produtores e que os produtores em si façam todo o papel que é próprio do mercado. Essa visão ideológica ultrapassada que levou o governo a comprar diretamente arroz, vale lembrar que o plano original incluía até mesmo a inclusão da logotipo do governo no rótulo dos arroz para serem vendidos no supermercado, que é uma coisa surreal. Para se tornar mais caricato, só se tivesse o rosto do ministro ou o rosto do presidente da República, que seria uma coisa assim digna de ditadura venezuelana, né? Que coloca lá o rosto do chefe de Estado como o provedor de alimento, provedor de arroz, ou seja, uma mentalidade completamente arcaica e atrasada que levou o governo a essa grande lambança. E até porque, trazendo uma repercussão de uma última recente fala do presidente Lula, ele diz o seguinte, que o leilão de arroz foi anulado por falcatrua, isso nas palavras do presidente. De acordo com ele, a suspensão ocorreu por suspeita de irregularidade. Ou seja, o que o presidente sinaliza, né, nesse problema do arroz? Porque até agora a gente não entendeu, né? Quem nos acompanha também, eu acho que acaba criando essa dúvida, né? Vai faltar arroz? Não vai faltar? O que está girando dentro desse problema e também dessas falas do presidente? E é exatamente isso que agora esse secretário já havia informado, de acordo com ele aqui numa entrevista exclusiva para a Jovem Pan, ele respondeu que havia informado o ministro e outros responsáveis do governo federal que não iria ter a falta de arroz. Haveria um risco remoto, mas que no Rio Grande do Sul já tinha um estoque suficiente que conseguiria atender, conseguiria retirar esse arroz lá do Rio Grande do Sul e, se fosse necessário, atender outros estados, inclusive. Agora, o que muito me chama a atenção, me causa uma estranheza, é que não houve um levantamento. Se você chega no governo federal, em alguém do Ministério da Agricultura e pede um levantamento de quais regiões iria ter a falta de arroz, ninguém sabe explicar. Era simplesmente alguém amanheceu com uma vontade de comprar arroz e disse, não, vamos comprar essa quantidade de arroz e fazer um leilão. Isso, o que acontece? A Companhia Nacional de Abastecimento, de onde mais um nome será então exonerado amanhã, pelo menos é a expectativa, lá tinha essa informação, tinha essa compra do arroz, mas a companhia só iria ficar sabendo quem era a vencedora 5 dias após ser o vencedor, ou seja, 5 dias após encerrar este leilão. Eles não tinham informação de quem era o vencedor, se tinha essa estrutura ou não. Ou seja, independentemente se era uma loja de carros, uma conveniência, um supermercado ou uma loja, enfim, o que fosse o segmento, o que era importante para o governo naquele momento. 5 dias após enviar os documentos e enviar 5% do valor cheio. Ou seja, se ele enviasse 5% do valor cheio daquela compra, já era o requisito necessário. E aí, diante disso, nem mesmo o governo quis aguardar os 5 dias, encerrou este leilão antes da hora. Então, agora, a função de uma CPI é investigar os vencedores, se de fato eles tinham a capacidade de oferecer essa quantidade de arroz e de quem foi a insistência, a iniciativa de comprar um arroz, se tinha arroz no Rio Grande do Sul e não tinha um levantamento confirmando que haveria essa falta de arroz. O ex-secretário alega que não era necessário. Agora, o ministro da Agricultura diz que essa exoneração veio porque, de fato, era necessário. O presidente disse que houve uma falcatrua. Se o presidente disse que houve uma falcatrua, porque eles
e já sabem onde está o erro. Se o governo já sabe, é melhor então revelar e não ficar adiando isso aí, porque senão será necessário se explicar lá numa CPI na Câmara dos Deputados.